São Mateus, capítulo 25, nós entramos hoje, não é verdade? Para essa breve mensagem. Nós vamos recapitular o culto de semana passada, quando nós encerramos aquele culto, quando o Senhor Jesus, ele nos conta a parábola de dois servos, né? Um servo que o mestre partiu para longe, ele ficou tratando bem os seus conservos, quer dizer, os pastores, continuando regendo a igreja da mesma forma que o Senhor Jesus deixou. E aquele mau servo que partiu, mas o Senhor tarda em vir, então eu vou, veja, e começou a agredir, veja. Agredir, quer dizer, a mentira agride, a mentira mata, a doutrina falsa, ela é que nem nós acabamos de ouvir, na verdade. Nós todos fomos enganados um dia. Acredito que aqui não tem nenhum que nasceu nesta doutrina do nosso amado e soberano Senhor Jesus Cristo, a doutrina dos santos apóstolos. Então nós vivemos muito tempo enganados. Veja, mas quando veio a verdade, então nós abandonamos o engano para virmos para a luz da palavra. Amém. Não é verdade? Agora, quando eu acoito o engano, então eu sou transgressor e digno de morte. Veja. Então aqui veja, e virá o Senhor daquele servo num dia que ele não espera, e a hora em que ele não sabe, e separá-lo-á, e destinará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. É que nem, né, quando Adão e Eva caíram naquela subtileza da serpente, e veja que com apenas uma palavrinha, não é verdade? É verdade que Deus falou que certamente, não, certamente não morrerás. É porque tu vai abrir, veja, é porque você vai ter um entendimento aberto, veja. Não, vem para cá, para a minha igreja, que tu vai ter um entendimento aberto, você vai ver que Jesus já morreu no Calvário, já pagou o preço, então não precisa você isso, não, veja. Então, de outra sorte, aqueles apóstolos, eles deram suas vidas por nada. Porque já que Jesus, estava ali, foi consumado e está tudo bem, não, Jesus... Veja, ele nos resgatou do pecado, morrendo, derramando o seu sangue como parente redentor, né? Assim como lá, na verdade, no paraíso, o inocente teve que morrer para cobrir a nudez de Adão e Eva, a vergonha deles, e trazê-los de volta à restauração com Deus, né? Nós ficamos imaginando, né? Quando Eva comeu aquilo, será? Eles foram correndo fazer o quê? Cobertura, né? Eles foram fazer de folhas de figueira. Então chegaram lá, então olhou, poxa, até que tu ficou, mas sei lá. Pois é, não, tu também, veja. Mas agora, quando veio o Senhor da Seara, veja, quando eles sentiram que a glória de Deus estava descendo, eles se esconderam. Por quê? Porque, veja, Adão, onde é que tu está, Adão? Adão, veja, Deus estava fazendo o papel de trouxa ali, irmão, de bobo? Não. Deus, irmão, ele confia tanto, veja, porque nós somos a imagem e semelhança de Deus. Deus nos deu livre-arbítrio. Deus crê que nós, com a sabedoria que Ele nos deu, nós venhamos decidir pelo bem e não pelo mal. Decidir por Cristo e não pelo mundo e suas paixões. Não é verdade? Então, quando eles sentiram a presença de Deus, Deus confiou tanto em Adão e Eva. Veja. Adão, onde é que tu está, Adão? Senhor, eu me escondi porque quando eu vi a tua voz, eu estou nu.
Adão, quem te falou? Veja. Aí quando veio a responsabilidade, o que aconteceu? Um tratou de apontar o dedo para o outro. Não, foi a mulher que tu me desse. Não, foi a serpente. Não, veja. Veja, até ali, irmão, estava tudo tranquilo no paraíso. Poxa, estou me sentindo, sei lá, mas, entendendo? Já começou a olhar Eva com outro olhar. Eva começou a olhar Adão com outro olhar, agora com olhar de lascívia. Não é verdade? Então o que aconteceu? Na hora da responsabilidade, irmãos, na hora que as pessoas na hora que nós tivemos que nos deparar diante desse Deus tão glorioso, que nem você vê, os olhos dele, veja, hoje Deus nos olha, veja, com olhos de amor, de ternura, querendo nos dar o perdão. Veja, querendo, mas naquele dia a Bíblia diz que os olhos dele serão como chama de fogo. Aí eu quero ver aonde as pessoas irão se esconder, uma vez que deturparam todas as Escrituras e a doutrina dos santos apóstolos. Aí é que nem diz aquele ditado, aí que nem dizia, né? Aí a porca torce o rabo. Mas é tarde. Veja só. Então o reino de Deus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram consigo azeite. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas e em suas lâmpadas. Veja, a tola tinha só na lâmpada, ela não tinha levado vasilha. Veja só. Veja. E as tolas, tomando as suas lâmpadas, não levaram consigo azeite. Veja, agora as prudentes não. As prudentes, elas não se alegraram somente com os dons do Espírito Santo. Agora, por que 10? 5 tola e 5 prudentes. Veja. 5 é a numerologia da graça. 5 letras. Então a graça, ela é tanto para todos, só que existe o tolo e, veja, e o prudente. Vocês estão entendendo? Então quer dizer, a graça de Deus, ela é estendida a todos, ou podemos fazer um tipo, Israel e os gentios. Não é verdade? Hoje nós estamos debaixo da mesma graça. Mas veja bem, as tolas, elas simplesmente ficaram, veja bem, com os dons. Veja, no dia de Pentecostes, o que aconteceu? Veja bem. Quando Jesus saiu enviou 70 discípulos de 2 em 2 para pregar o Evangelho, veja, em Jerusalém. Toda Jerusalém. Não saiam de Jerusalém, preguem o Evangelho, veja, fique nas mediações, veja. E eles voltaram todos eufóricos, porque ressuscitaram mortos em nome de Jesus, né? Cegos tornaram a enxergar em nome de Jesus, enfim, mortos ressuscitando, veja. Mas quando Jesus disse, veja bem, aí eles vieram, não, o que Jesus disse? Não vos alegreis por causa disso, mas vos alegrei porque o vosso nome está escrito no reino dos céus, quer dizer, no livro da vida do Cordeiro. Veja, abriram-se os livros e abriram-se os livros da vida. O livro do Cordeiro não precisou ser lido. Por quê? Porque o livro do Cordeiro é a sua esposa. Ela já está, ela foi no arrebatamento, ela não vai passar no trono branco. Ela não vai passar 3 anos e meio aqui sofrendo as consequências na Terceira Guerra Mundial. Por quê? Pelo fato dela ter acreditado mais na sua religião do que em Deus. Mais na sua tradição religiosa do que em Deus. Jesus disse, por causa da vossa tradição, vós anulai as Escrituras. Mas Deus não vai anular o projeto dele, irmão. Não é porque eu não creio que Jesus não vai vir.
Não é porque... Não, irmão. Então, veja, quando Jesus disse, mas, se vocês não comerem minha carne e não beberem o meu sangue, não sois dignos de mim. Escutou isso, Pedro? André, tu escutou isso? Fulano, ciclano, fulano. Não escutei. Ah, não, dura esses discursos. E foram embora, veja. Eles saíram somente com o azeite. Eles não ficaram, veja, que nem os outros apóstolos, para receber, veja, para ter em reserva, na vasilha. Você está entendendo? Eles receberam ali, se contentaram com aquilo ali. Não, dura esse discurso e saíram. Veja. Veja bem, 58 foram embora. Ficaram 12. E no meio desses 12 ainda tinha um chamado Judas Iscariotes. Veja, que ele chegou até a Santa Ceia. Veja, mas ele não participou do lava-pé. Você está entendendo? Porque graça. Porque 5 prudentes e 5 tolas. Veja. Deus, o amor de Deus, veja. Deus amou o mundo de tal maneira. Veja, o mundo, todas as pessoas, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, veja, com uma condição, você vai receber o amor pleno de Deus, quer dizer, o galardão de Deus. Quando nós estivermos, veja, sujeitos a Cristo verdadeiramente, não a uma religião, não aquela cobertura, veja, que Adão e Eva fizeram para eles. Não é verdade? Eles foram tratar de fazer uma cobertura, tentar se esconder atrás daquilo, mas aos olhos de Deus ninguém pode se esconder. Então veja, mas, veja, e tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Todas adormeceram, veja. Mas, à meia-noite, ouviu-se um clamor, aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro, veja, meia-noite, quando as trevas, a escuridão está na sua parte mais viçosa, vamos dizer assim, na sua parte mais forte, veja. Então, mas à meia-noite ouviu-se um clamor, aí veio o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas, e as loucas disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Veja, cada dia, irmão, cada dia nós estamos um dia mais próximo da vida de Cristo. E nunca se ouve, veja, tanta evidência se concretizando na nossa frente. Veja, diante dos nossos olhos. Veja, o pontífice da Romana, veja, ele profetizou já. Nunca imaginei que eu ia liderar a Igreja Católica em meio à Terceira Guerra Mundial. Ele sabe que vai acontecer, ele sabe. Por isso, eles estão tão trabalhando tanto. Veja, você abre aqueles TikTok ali, você vê tanto padre e freira, e dizendo que, veja, tentando reenganar, não é verdade? Fazer com que as pessoas retornem para o seio da grande e terrível prostituta. Porque ela, veja, ela sendo no princípio, na verdade, a Igreja Católica Apostólica, veja, ela era fiel ao seu esposo, fiel ao seu noivo, fiel a Cristo. E quando entrou, veja, o romanismo dentro e começou a adulterar, veja, então eles saíram, veja, e se tornaram, veja bem, se tornou espiritualmente uma prostituta leviana de 5ª categoria. Amém?